Fala, seus educaldos, eu sou André Breda. Eu sou Alexandre Rabasso e esse aqui é o Falando de Áudio. Bora lá então, Rabasso. Um dos temas que colocaram pra gente aqui é mixagem ao vivo. Então eu vou aproveitar esse tema e eu quero te perguntar uma coisa que um aluno meu me perguntou outro dia. Eu dei uma resposta, mas quero ver qual é a sua resposta. É o seguinte, por que é tão mais difícil usar o compressor quando a gente está trabalhando no ao vivo? O que muda assim para as pessoas? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Engraçado que eu nunca fui muito eu não sou um compressor man, né? Aquele cara que usa um monte de compressor, né? Não sou. E aí no início é porque eu não sabia usar mesmo. E depois que eu fui entendendo mais como funciona o compressor, essas coisas, continuo sem saber usar, mas eu entendo pelo menos o que o compressor faz. Eu comecei a achar mais difícil ainda usar o compressor ao vivo, porque num show ao vivo a gente tem muita variação de dinâmica. A gente não tem uma música igual do início ao fim, tocando 1h30 durante o show. Cada música tem uma pegada, cada música o instrumento tem uma função. Às vezes o instrumento é base numa música, às vezes é solo na outra. E eu acho muito difícil você ajustar um compressor que funcione o tempo todo, um show inteiro. Então, eu uso compressores hoje em alguns lugares, em alguns canais, mas, por exemplo, na voz, é uma coisa que eu fico mexendo o tempo todo no compressor, sabe? Ele não fica estático, porque vai mudando o negócio, sabe? Então, nos canais principais, assim, que voz, obviamente, né, que eu acho que é o canal mais importante de um show, e aí outros canais de base, bumbo, baixo, caixa, essas coisas, eu evito usar compressão, e quando eu uso, eu fico mexendo para poder ajustar as coisas para funcionar. E não mexo só em threshold, não, mexo em tempo de ataque, tempo de release. A taxa de compressão menos, mas tempos eu mexo bastante mesmo, principalmente compressor, sabe? E às vezes tem umas coisas, tipo teclados. Dependendo do tecladista, eu tenho vontade de botar um limiter, sabe? Assim, Quem nunca, né? Não passa daqui. Mas e às vezes eu coloco mesmo um compressor com uma taxa bem alta, mas ele só atua mesmo quando o teclado passa mesmo do ponto. Quando precisa mesmo, né? Agora, ao contrário do estúdio, né? No estúdio você faz uma música de cada vez, né? Então aquela música ela é mais estática ali, mesmo assim a gente de vez em quando ainda faz uma automaçãozinha de compressão, dependendo do que a gente quer. Mas tá lá a música, né? A música é uma música. Então a gente quer. No ao vivo entra a questão humana, né? Depois de 1 hora de show, o batera não tá com a mesma mão, já cansou um pouco. É verdade, a não ser que seja chocolate, mas é verdade. É verdade. E você já usou alguma vez snapshots para alterar o compressor ou sempre na mão direto assim? Eu já usei você snapshot programar antes, né? Oi? Eu já usei o snapshot para ajustar a compressão, mas quando eu ensaio com a banda. Tipo, a gente leva o equipamento para dentro do estúdio, ensaia com a banda, e aí eu começo nessa música aqui, todas as vezes isso aqui passou do lugar. E aí eu posso ajustar no volume, ou às vezes eu quero aquele som de compressor mesmo, né, fazendo aquilo. E aí eu ajustava o compressor no snapshot. Às vezes ligava e desligava. Gate, por exemplo, eu uso gate muito de levinho e só uso quando o gate tem filtro. Hoje, consoles digitais, todo gate tem filtro, né? Então, antigamente, quando o gate não tinha filtro, eu nunca consegui usar. Porque ele estava sempre mastigando uma nota, por mais leve. Ou ele não servia para nada, né? Porque aí ficava abrindo. Passava tudo, ou ele ficava mastigando as notas mais levinhas, não sei o quê. Mas gate é uma coisa que eu ligo e desligo nos snapshots, de vez em quando.
sabe? Porque vai fazer essa música de vassourinha, o baterista, assim, vai tocar os tons de vassourinha. Aí desliga o gate, porque a vassourinha também é uma música mais suave, né? O prato que ele toca tá entrando pelo tom, mas tá entrando menos. Então, tá tudo certo. Cara, uma coisa que eu já fiz bastante é ter, por exemplo, 3 compressores num instrumento. E aí o Snapshot liga um e desliga os outros 2, né? Então eu tinha sempre uma compressão muito pesada, uma mais leve e uma totalmente levinha, assim. Porque isso mais em musical, né? Porque às vezes é uma música de tensão. E aí a pessoa faz uma vassourinha, faz um clima mais suave. Às vezes é um rufar mais animado, uma vitória, alguma coisa. Aí o cara já senta a mão, eu preciso comprimir diferente. Mas eu acho que no show geralmente tem uma pegada um pouco mais linear, né? Ou não? Depende. Não sei. Porque o show varia, né? Tem aquela música porrada e tem aquela baladinha, né? E qualquer coisa entre esses 2 pontos. Né? Então, Agora, por exemplo, tem uma coisa. Eu tenho usado na voz cada vez menos um compressor no canal da voz. Dificilmente eu tenho usado um compressor no canal da voz. Eu tenho feito subgrupos, na maior parte das vezes 3 subgrupos, e essa voz vai endereçada para esses 3 subgrupos. Cada subgrupo tem um compressor, com ataques e taxas diferentes. E aí, o que eu faço? Se eu aumento o fader da voz, eu estou enfiando mais voz para dentro desses grupos, e aí estou comprimindo mais. E aí eu tenho um VCA, DCA, Control Group, sei lá que mesa que você usa, né, cada mesa tem um nome, um VCA que controla esses 3 grupos. Então, esses 3 grupos são endereçados para um VCA. E aí, quando eu acho que a minha compressão já está legal, que eu não quero mexer nela, eu, ao invés de mexer no canal da voz para aumentar ou abaixar, eu aumento e abaixo o VCA, que aumenta e abaixa o grupo, que já está comprimido. Então, na minha mesa, eu tenho o canal da voz e do lado do canal da voz o VCA do grupo. E aí eu fico olhando, falo, essa música aqui eu quero essa compressão. Eu empurro esse canal de voz, aí comprime o que eu quero comprimir e o nível eu ajusto no outro canal. E eu fico assim o show inteiro. Porque é isso, o compressor vai variar de acordo com a pegada do cara, não tem jeito. E é mais fácil do que entrar lá no compressor e ajustar, você já está com o fader ali na mão, né? Mais fácil, mais rápido. Né? E os compressores já estão mais ou menos ajustados para me dar aquele som que eu quero. Né? Um rápido, um lento, e o terceiro é rápido, mas com drive. Então tem essas características juntas nesse canal. É um compressor rápido com drive. E o compressor que é lento, ele está sempre comprimindo um pouquinho, mas muito pouquinho. 1 dB, 2, sempre. Então ele tem um threshold bem baixo e uma taxa baixa também de compressão. Então ele está ali naquela... Agora, o outro que é rápido, ele já tem um threshold mais alto, ou seja, não comprime sempre, e ele tem uma taxa mais alta também. Que aí, quando comprime, ele empurra para baixo mesmo. E o terceiro é mais ou menos parecido com esse rápido, mas o canal tem um drive, que aí é aquela coisa assim, não estou conseguindo botar a voz hoje. 2 dBzinho de drive, pronto. A voz entra com uma beleza. Ela fura, né? Ela sai ali da mixagem e aparece, né? Sim, com certeza. Olha que dica boa, hein? Então, perfeito. Depois dessa dica não tem mais do que falar sobre mixagem ao vivo, né? Ou tem? Sobre mixagem ao vivo tem. Sobre compressor eu acho que já tá bom, né? Porque senão, sabe qual é o meu medo de compressor? As pessoas usarem demais, sabe? Isso é um risco, né? Isso é um perigo. Deixa a dinâmica da banda acontecer, deixa o cara, sabe? Deixa o músico tocar. Porque assim, vou falar uma coisa aqui que não devia, mas eu vou. Quando a banda é boa, a dinâmica vem naturalmente. E aí você usa seu compressor ali para dar aquela amaciada no que você quer, às vezes para mudar um timbre, às vezes para mudar o ataque do baixo, né? Mas quando a banda é boa, a dinâmica está ali, está resolvida. Quando a banda é ruim, não é o compressor que vai resolver, querido. Então, vamos usar menos. Vai funcionar também, né? Vamos usar menos. Até porque a gente falou muito do compressor como ajuda, mas o compressor também pode atrapalhar, né? Pode. Então, de você perder inteligibilidade, de você perder justamente, né, o saltar da mix. Às vezes o instrumento não está saltando porque ele está tão apertado que não tem o que saltar da mix. Está ali apertado, está achatado. Cara, isso aconteceu comigo inúmeras vezes, assim, da banda crescer e eu falo, porra, cadê a banda? Ai, que bom, achei que eu era o único.
Ai, fiquei mais Um tranquilo monte de agora. compressor apontando para baixo. Ela fala, ai meu Deus, olha, estraguei essa música. Aí vou soltando os compressores, o som vem vindo assim, falei, olha aí o que eu queria ouvir, tá aí. Eu acho que agora você tirou um peso de muita gente, porque quando você falou isso, eu falei, não fui o único que estragou já uma música com compressor, que bom. Não, eu já estraguei muito, eu já estraguei uma só, não. E ainda vou estragar mais, né? E ainda tô com algumas na fila pra Vou estragar. tentar não estragar, mas enfim, às vezes acontece. Bom, maravilha. Então, pode avisar pra galera que semana que vem tem mais um o quê? Falando de áudio. Falando de áudio, mais um Falando de Áudio semana que vem. Valeu, gente. Valeu, abraço.